Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tranquilos e tranquilas e, acima de tudo, que vocês estejam saudáveis. Que o Senhor Jesus nos abençoe em mais esse momento de reflexões acerca dos seus ensinamentos, que estas palavras repousem em nossos corações, a fim de que nós consigamos colocá-las em prática na nossa vida cotidiana, nos tornando assim discípulos sinceros dos seus ensinamentos. Por falar em discípulo, a nossa conversa de hoje ela vai rodear esse tema. O Evangelho de Jesus, ele torna-se vivo dentro de nós quando nós fazemos essa movimentação de trazermos estas palavras, trazermos os textos para a nossa vivência diária. E a nossa fala de hoje vai transcorrer acerca de um pensamento que às vezes vem muito à minha mente, que é de saber a quantas anda a minha responsabilidade enquanto conhecedora dos ensinamentos de Jesus. Será que eu tenho feito tudo aquilo que os ensinamentos dele me propõem a fazer enquanto discípula? Sei lá, às vezes, ainda mais agora que nós estamos de uma forma ou outra mais resguardados dentro de nossas casas, com menos compromissos lá fora, menos acelerados, digamos assim, eu tenho me feito muito esses questionamentos. Será se estou me saindo bem nessa minha luta diária de ser uma boa discípula do Mestre? Se eu estou colocando os seus ensinamentos de fato em prática? Se eu estou conseguindo passar para aqueles que convivem comigo no mesmo ambiente, aqueles que partilham comigo do meu dia a dia? Será se eu estou conseguindo mostrar o Mestre para estas pessoas através das minhas atitudes diárias? Sei lá, isso passa muito pela minha cabeça. Eu acho que justamente por isso que eu venho falar disso com vocês. Então, espero que vocês recebam estas reflexões com carinho, porque é uma luta diária que é o bom combate, como diz o nosso irmão Paulo, que todos nós que conhecemos estes textos, estas palavras de Jesus, temos que combater, né? O bom combate. Combatamos o bom combate, justamente de encarar as nossas dificuldades do dia a dia, as nossas experiências do dia a dia, com aquilo, tendo como escudo, tendo como arma aquilo que o Cristo nos ensinou. Doçura, alegria, paciência, benevolência, indulgência, praticando o perdão, quantas vezes necessárias forem. E aí, vocês têm se feito essa pergunta? Como é que anda essa jornada de vocês rumo à libertação espiritual junto com Jesus? As nossas reflexões de hoje vão seguir aí um roteiro que está lá no livro Pontos e Contos. É um livro do nosso querido Humberto de Campos, Psicografia do Chico, de uma lição chamada O Discípulo de Perto. Nós vamos trazer também Emmanuel para a conversa, porque nós temos que chamar esse irmão querido que nos abençoa com as suas explicações acerca daquilo que entendeu também do Evangelho, né? Porque o Evangelho é uma prática. Nós falamos somente sobre aquilo que conseguimos compreender. É por isso que Paulo diz, testemunhe o Evangelho com a sua vida. Porque só assim nós conseguiremos dar vida aos textos, através do nosso testemunho. Porque conseguimos identificar em nossas vidas algo que ressoe com aquilo que aprendemos. Conseguimos sentir
o que aquilo provoca, o que aquilo proporciona, e a partir desse sentimento transformaremos as nossas experiências futuras, as nossas experiências que estão no porvir. Essa é uma boa dica. Então, essa história, ela circunda basicamente entre um fato de alguém, de um jovem, que desejava ser um discípulo de perto, um discípulo chegado ao coração de Jesus. E Jesus diz para ele que, para ser um discípulo de perto, ele teria que enfrentar algumas dificuldades. Que dificuldades são essas? Aí Jesus vai enumerando. Então, quando nós reencarnamos aqui, quando a gente vem à Terra, nós viemos todos com um único objetivo. Já sabemos que é o de evoluirmos espiritualmente. Então, como que se dá essa evolução, principalmente com aquele que viu em Jesus, ou que aceita em Jesus, um guia e um modelo para traçar aí esse percurso de redenção espiritual? Nós temos uma dica. Jesus diz assim: todo aquele que deseja me seguir, que carregue a sua cruz, e siga os meus passos. Não exatamente nessas palavras ou nessa ordem, mas o fato que Jesus está querendo dizer é o seguinte: todo aquele que deseja ser discípulo sincero, discípulo de perto, que pegue a sua cruz e siga-me. Mas siga-me, seguir os passos de Jesus equivale a dizer o seguinte: tome os meus ensinamentos como referência, como base, para encarar as dificuldades que porventura tu vier a sofrer durante a tua trajetória. Então, quando nós reencarnamos, nós viemos já com essa responsabilidade, que é a de nos melhorarmos espiritualmente, angariar virtudes. Então, o que acontece? Todo coração desperto, toda consciência desperta, ela tem essa certeza de que, primeiro, eu tenho responsabilidades para comigo e tenho responsabilidades para com a sociedade. Responsabilidades para comigo equivale a dizer que, por eu vir de uma sequência de reencarnações, onde eu ajo sempre com brutalidade, onde eu deixo sempre com que as minhas paixões sobressaiam as minhas atitudes, eu careço de quê? Educar os meus sentimentos. Educando os nossos sentimentos, percebendo aquilo que nós temos que melhorar dentro de nós, vai nos formar uma boa base para que nós consigamos fazer a parte que nos compete aqui, no palco da vida, nesse lugar que é uma escola, que às vezes nós esquecemos se tratar de uma escola, esse lugar que é uma escola onde nós colocamos em prática tudo quanto nós temos lido a respeito de amor, a respeito de caridade, a respeito de benevolência ao longo desses anos. Então, quando Jesus diz que nós temos que pegar a nossa cruz e irmos e seguirmos os seus passos, ele está querendo dizer o seguinte: ele está querendo dizer assim: olha, Cássia, pega as experiências diárias que tu vais ter ao longo desse processo, casa com aquilo que você já consegue entender ou com aquilo que você leu a respeito dos meus ensinamentos, e a partir daí tenta tomar decisões que sejam contrárias àquelas decisões que tu vinhas tomando até este momento, que eram embasadas nas paixões,
no ciúme desacerbado, no desamor, no rancor, na raiva, na falta de compaixão, e transforma tudo isso nesse instante para que tu de fato exemplifique com a tua vida aquilo que tu vens lendo a respeito de mim. A nossa família, a lida com a nossa família, a lida com os nossos colegas de trabalho, o nosso chefe, nada mais são do que oportunidades, instantes dourados, presenteados por Jesus, para que nós consigamos colocar em prática aquilo que Ele vem nos ensinando ao longo dos séculos. E nessa lição do discípulo de perto, Jesus fala para o jovem, olha, o discípulo de perto, ele vai viver sempre num monte da decisão. Ou seja, as injúrias chegarão até ele e ele vai ter que decidir se ele vai revidar ou não. A renúncia chegará até ele vai ter que decidir, ele vai ter consciência que ele vai ter que decidir se vai renunciar ou não. E o discípulo de perto, ele sempre vai optar por seguir aquele caminho que lhe possibilite melhor ascensão espiritual. Enquanto o aprendiz, aquele que quer, aquele que almeja, além de conhecer os textos, além de conhecer os ensinamentos, ele vai se achar no direito de recusar a dor, ele vai se achar no direito de se rebelar contra alguma coisa que ele julgue ser injusta na vida dele. O aprendiz que eu coloquei carinhosamente o nome, porque me identifico de um aprendiz de longe, que se tem aprendiz de perto, tem um aprendiz de longe. Então, o aprendiz de longe, ele pode aceitar a dor e ele pode recusar a dor. Pode achar que isso é um absurdo que está acontecendo com ele. Ele pode achar que ele não é merecedor de nada disso. Ele pode achar que todas estas experiências mais difíceis são experiências na qual ele não precisa passar e que ele está sendo injustiçado de uma certa forma ou de outra. E a gente entende que tudo bem, né? Porque tudo faz parte de um processo. Todos nós chegaremos num dia onde a nossa fé será robusta e nós compreenderemos de todo o coração que todas as oportunidades da vida todas as experiências da vida são oportunidades únicas que tem como objetivo principal ou único objetivo nos ensinar alguma coisa. Então, o que a gente tem que fazer é como o cego de Jericó. Quando Jesus pergunta para ele o que ele deseja dele, e ele responde, Senhor, que eu veja. Então, que a gente peça também, aprenda a pedir isso de Jesus. Senhor, que eu veja. De olharmos para essas experiências com olhos novos, com olhos de quem consegue enxergar mais além, com olhos de espírito imortal, que vê nessas oportunidades terrestres somente como uma lição para que nós nos melhoremos por dentro. Não é fácil, Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele também nos diz a todo instante que não é impossível. Todos nós temos alguém ao nosso lado que nos inspira de alguma forma. Alguém que nos inspira a doçura, alguém que nos inspira o conhecimento intelectual, alguém que nos inspira a compaixão, alguém que nos inspira a caridade. Mas o que acontece é que às vezes nós ficamos à procura de super-heróis nas nossas vidas,
que raramente encontraremos, porque as pessoas, elas são assim, a gente tira a gente como exemplo. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal, tem dia que nós estamos super espiritualizados, conectados com os bons espíritos, tem dia que nós estamos mais cabisbaixo, mas a dinâmica da vida é exatamente essa, de nós nos apoiarmos ou sustentarmos uns aos outros. Ninguém evolui sozinho, nós precisamos uns dos outros para evoluirmos. Sei lá, parece assim que é uma coisa vaga que estamos falando aqui, talvez eu não consiga passar para vocês o que vem aqui dentro do meu coração quando eu penso nisso, quando eu penso nesse tema em especial. Mas eu acho que a proposta é exatamente essa, de fazer com que vocês vejam que todos nós estamos aprendendo, não somos palestrantes, não somos profundos conhecedores dos textos ainda, mas que é legal compartilhar o meio do processo, sabe? Porque aí nós servimos de exemplo também para os outros, dizendo assim, poxa, olha lá, eles estão todos tentando, por que eu não vou tentar também, sabe? E às vezes a gente fica criando 1001 motivos para não fazer a tarefa, para não agir como discípulo de perto, e quando na verdade está todo mundo no mesmo barco, talvez, e todo mundo com dificuldades, e todo mundo tentando aprender, todo mundo tentando acertar, e às vezes tentando acertar, o nosso companheiro erra, às vezes tentando acertar nós erramos. Sei lá, temos que desenvolver a sensibilidade no olhar para que a gente consiga identificar estas coisas. Falar com o coração nos dá essa liberdade de sermos nós mesmos, sabe? De colocarmos aqui, poxa, será como é que eu estou indo? Será se eu estou conseguindo fazer aquilo que eu me propus a fazer? Mas à medida que nós temos a compreensão uns dos outros, que nós temos o apoio uns dos outros, isso vai ficando, essa tarefa, essa atividade, ela vai ficando suportável. Suportável. Porque a gente vem de tantos erros, nós estamos vindo aí de uma série de encarnações onde nós agimos equivocadamente, que tudo que nós mais queremos é acertar nesta encarnação. E aí, quando isso está muito assim na nossa cabeça, muito lá no nosso inconsciente, a gente acaba que cria assim uma crosta e não deixa com que as outras pessoas se cheguem. Não deixa com que, não permite que a gente enxergue aquilo que está ao nosso redor. Vamos fazer como o jovem da lição, não que foi embora, porque ficou com medo de ser um discípulo de perto de Jesus, mas que se reconheceu um aprendiz, mas um aprendiz que está disposto, com todas as forças, com tudo que há dentro de si mesmo, que ele quer, que ele deseja ser um discípulo sincero, que ele deseja, por exemplo, olhar para uma pedra e ver que naquela pedra Deus também habita. Ter esse olhar sensível para enxergar a criação, esse olhar sensível para enxergar os irmãos que estão à sua volta, o olhar sensível para enxergar ele mesmo. Então, que Deus nos abençoe nessa luta, nessa jornada, essa luta que é diária, que, como Jesus disse, é uma luta onde nós estamos sempre em cima de um morro, tendo que tomar decisões. Decisões que às vezes não serão fáceis, mas que serão precisas. Se nós quisermos de fato
ascendermos espiritualmente. Desejo para todos nós muita força, muita paz, muita alegria, muita doçura, perseverança e esperança. Fiquem em paz, meus amigos. Um forte beijo. Até breve.